Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu acho que eu estou dormindo aqui ainda, porque era 9º ano, eu já estava saindo da sala já. Achando que eu estava na sala errada. Oh, meu Deus. E aí, tudo certo com vocês? Sim. Friozinho bom de ficar mais tempo na cama dormindo, né? Vamos lá, então. Peraí que agora eu tenho que ficar... Espera aí. Ficar aqui para as pessoas entrarem. É muita informação para mim, né? Espera aí. Deixa eu fechar. Deixa eu minimizar, quer dizer. Gente, enquanto o povo vai entrando aí, deixa eu dar uma minimizada aqui. Falando um pouquinho aqui com vocês. Olhe, como eu venho falando da aula, hein? Eu entrei lá no sala de aula, estava averiguando certinho as atividades, né? Que vocês estão produzindo. Tem muita gente me dando atividade, hein? O mapa, né? O lá da Mona Lisa. Então, aí, só nisso daí já foram 10 pontos, hein? Tem gente que não fez nada ainda, hein? Fiquem ligados aí, tá? Para depois não... Calma aí, gente. Para depois não ficar prejudicada, hein, gente? Se não conseguir enviar por lá, como a gente conversou, pode me enviar por aqui, não tem problema não, pelo WhatsApp. Os capítulos também, que eu pedi, fiquem ligados nisso daí, hein? Que arte não vai ter VHs não, tá? É só o que vocês fazem. Então, realmente, se não fizerem, vão acabar caindo para recuperação. Que provavelmente não sou eu, vai ser outro professor. Entrar. Beleza? Então, vocês ficam ligados aí. Ao caso, quando não entender alguma coisa, pode me chamar por mensagem no privado, né? Pode mandar mensagem para mim, para não acumular isso daí, tá? Então, eu já passei, na última aula, eu passei um trabalhinho para vocês também, que o trabalho que era de construir, né, da Ashney, vou até falar um pouquinho dele, que muitas pessoas não entenderam. Então, tem o da Mona Lisa, que é a releitura, né? Que é só fazer, pode, quem não conseguir estrelar e me enviar. Como vocês quiserem, né? Seja desenhando, tem gente que usou, né? Pelo computador, foi fazendo, como vocês quiserem. O mapa do capítulo 14, certo? E as atividades do capítulo 13, 15 e 16, que foi só esse que a gente trabalhou nesse semestre, que falando sobre renascimento, certo? E o último, quem não estava aí presente na aula, deixa eu até tentar aqui, deixa eu ver se está fácil aqui. Para abrir, calma aí. Foi que eu falei um pouquinho, né? A gente falou um pouquinho da arte naif, né? Deixa eu ver aqui se abriu para vocês. Calma aí, gente. Espera aí. Só um minuto. Vou colocar a galera para entrar aqui. Eu não sei por que colocaram isso aqui agora, que a gente tem que ficar colocando, aceitando vocês para entrar na aula. Para não entrar terceiros. Para ninguém invadir a aula, professora. Ah, tá, entendi. E será acontecendo isso? Tava. Supostamente sim. Aí fica muito informação, né, para a pessoa. Tem que olhar aqui, olhar quem está. Pois é.
Quem não estava aqui na última aula, eu abri um slide aqui agora, eu falei sobre arte naif, né? E falei dos artistas locais, tal, que a gente estava até falando da cidade, né? Que foi comemorado o dia da nossa cidade e tal. Aí a gente falou dos artistas aqui e dei uma atividade. Essa atividade, alguns me mandaram mensagem, né? Que geralmente eu lanço na quinta ou na sexta, gente, lá no sala de aula. Porque, tipo, até quarta-feira é uma loucura. A aula, fazendo as coisas da outra escola também, é muita informação para mim. Aí, geralmente, eu paro para lançar, né? Que tem que lançar o conteúdo e tal, no final da semana. Aí, algumas pessoas me mandaram mensagem, né? Perguntando, deixa eu ver se foi essa data mesmo que a gente combinou essa data mesmo, 2 de setembro? Vocês lembram? Eu coloquei o Sim. prazo aí para. Então, eu coloquei o prazo para dia 2, beleza? Então, o que vocês iam fazer? Então, quem estava na aula? Vocês iam pegar, a gente falou, né? Da arte naif, o que era, né? Que é uma arte simples, né? Sem muita técnica, a gente uma arte ingênua, né? Como se fosse uma arte infantil. Então, se você olha as produções, né? Umas imagens aqui que é da artista linharense, a gente daí, né? Sem contorno nítido nas imagens. O que vocês iam fazer? Que muita gente confundiu. Vai pegar uma cena de Linhares, então não é voltado para, por exemplo, para o Espírito Santo, não. Vocês vão pegar alguma cena daqui de Linhares e vão colocar ela como reprodução naif, somente isso. Tirou uma fotinha a mim, me enviou. Eu dei até a opção de individual ou em duplo, né? Então, 5 pontinhos. Então, nessa brincadeira aí, são 15, né? 5 da Mona Lisa, 5 do mapa e mais 5 desse daí. Beleza? Então, isso daí tem esse prazo. Vocês podem enviar lá pela sala de aula, né? Quem ainda não está conseguindo, né? Não sei o que vocês estão fazendo, que alguns não conseguem, me enviem no WhatsApp, mas manda lá como é uma foto, eu acho que não tem muita dificuldade para transformar em PDF e tal, já que é somente um arquivo, beleza? Então, vocês vão fazer isso lá para mim. Então, ó, fiquem ligados aí, os que estão me devendo atividade. Pode me enviar, Rosa, eu estou devendo lá a primeira da Mona Lisa. Pode enviar ainda? Pode. Olha o que a gente conversou, que até outubro eu vou estar fechando a nota de vocês. Provavelmente em novembro eu tirei licença maternidade, entendeu? Então, eu deixar a nota de vocês aí, o outro professor só vai ficar provavelmente com uns 10 para fechar. Então, as outras notas eu que vou estar fechando. Então, não deixem isso aí acumular, não. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. A gente falou de renascimento, né? Estudo, arquitetura e tudo mais. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre barroco. O barroco lá na história ou em literatura? Já. Então, vocês vão tirar de letra aqui, que é basicamente, né, indo para a mesma linha, só que a gente vai focar na arte, né, o que eles produziam. Então, quando a gente conversou, deixa eu colocar meu celular no silencioso aqui. Quando a gente conversou, lá na atividade avaliativa que eu vou fazer objetivo e tudo mais, um formuláriozinho para vocês, vai ser sobre esses dois conteúdos, Renascimento e Barroco, beleza? Aí a gente eu trabalho aqui com vocês, depois a gente vê uma revisão tal, mas enfim, vai ser esses dois conteúdos aí. Já que vocês estudaram nas outras matérias, tudo que eu falar, vocês vão falar, tipo, eu vi lá, o professor falou, tal. Então, quando a gente estava vendo o Nascimento, a gente falava num período, né,
que era a questão do equilíbrio, né? A simetria, né? A harmonia. Quando eu chego aqui no barroco, eu falo num clima de conflito. E isso, eu sempre falei para vocês, o contexto vai influenciar a arte. E isso, provavelmente, vai influenciar aqui também, certo? Então, o que é conflito, Rosa? O conflito devido a esse contexto que está acontecendo, a questão da reforma protestante contra a reforma, certo? Aí, eu trouxe uma imagem. Hoje eu não vou falar, né, muito de Ouro Preto. Hoje a gente vai vir falando mais voltado. Eu vou fazer igual eu fiz no Renascimento. Para não embolar a cabeça de vocês, a gente vai vendo por partes. Então, hoje a gente vai falar mais sobre a pintura, né? Os artistas, eles realizavam isso daí. Eu trouxe uma imagem de Ouro Preto só para a gente, né, pensar nisso, que a gente vê isso em outra aula, certo? Então, eu coloco esse contexto, venho aqui falando da origem, né, que vai surgir na Itália, né? Eu coloquei século XVII, então é finalzinho desse 16 indo para o 17, por isso que eu já 17. O que significa, né, a palavra barroco, que é essas pérolas de forma irregular, e venho aqui colocando um pouquinho desse contexto, né? Como eu falei para vocês, é esse conflito. Então, o que vai acontecer? Como vocês viram lá na história, né? Essas novas igrejas vão começar a surgir, né? E a Igreja Católica ela vai tomar decisões, né? Ela tomar medidas para evitar essa propagação dessas outras religiões, né? A luterana, a calvinista e tudo mais. Então, esse é o período aí que a gente fala, né, do conflito que estava existindo. Então, o que acontece? Percebe que a arte pode servir a religião, se a gente notar, a questão da arte na religião média era diferente, né? Eles doutrinavam as pessoas que não sabiam ler, né? Então, o que a arte aqui, nesse período do barroco, então, eles vão fazer? Eles vão passar, essas manifestações, vai passar a ser utilizadas para ser convertida ao catolicismo. Então, se você vê, né, quando a gente olha a arte barroca, eles vão ver muito, seja na arquitetura, né, seja nas pinturas, tudo isso para chamar a atenção dessas pessoas aí ao redor para evitar essa propagação dessas outras religiões, né? Aí eu venho falando um pouquinho desse contexto, né? Continuo. E aqui a gente começa falando um pouquinho das características, né? Então, se eu estou falando em conflito, eu falo em desequilíbrio. Então, lá, né? Quando eu falava que as composições eram simétricas no Renascimento, aqui vai ser o contrário, vai ser assimétrica. Por que linhas na diagonal, Rosa? Algumas imagens eu vou mostrar para vocês viram? Se eu estou falando equilíbrio, eu falo isso daqui. Se eu falo em desequilíbrio, eu vou falar nisso daqui. Então, lá, quando a gente vê os contrastes das cores, da luz, sempre vai ter um foco na imagem principal, né? A principal imagem ali da cena, né? Então, a emoção vai tomar conta, então a questão da razão vai ficar de lado. Aqui o que vale é a emoção, é esse sentimento. Então, eu coloquei até no primeiro tópico aí, ó, a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção, e não apenas a razão. Que a gente viu no Renascimento a questão da razão, do racionalismo e tudo mais. Quando a gente chegar lá, né,
A gente vai ver na pintura, mas na decoração não, desculpa, na arquitetura, mas a gente vai ver a questão de muito retorcido, muita curva, muita informação. Então, se você entra numa igreja barroca, você não sabe para onde que você olha. Muitos detalhes, né? Muitos detalhes nas imagens. Então, igual no Renascimento, a escultura, né? E a arquitetura, a ligação, e essas outras, o contraste também, que surgiu lá, né? No Renascimento, Leonardo da Vinci, aquela questão mato, luz e sombra, tal, vai continuar aqui. Então, vamos ver detalhadamente, então, aqui, a pintura. O que eles desenvolveram? Então, vamos lá. Na pintura, com vocês, a questão dos detalhes era tão grande que a pintura em si era realmente um teatro, de tão muito a proposta deles, né? Então, eles vão fazer esse jogo de luz, como eu coloquei lá nas características, essa questão da luz e sombra, eles vão fazer esse contraste, né? Para destacar o que tem de importância aí na imagem. O que eles vão retratar? Claro que a religião vai ter destaque para a mitologia, para o dia a dia deles. Então, a cor, né? A cor vai ser algo presente e o contraste, como eu falei para vocês. Vamos lá. Cadê? O que a gente vê um dos elementos aí marcantes na pintura? A gente vê o primeiro elemento importante aí na pintura é a luz e a sombra. Então, até agora a gente falou assim, em questões gerais, né, da pintura, né? Como que era a proposta deles. Agora a gente vai ver esses detalhes. Então, o primeiro elemento marcante vai ser essa luz e sombra, né? Que, como eu falei para vocês, não surge agora, surge lá no Renascimento que a gente viu, né? Essa mistura, essa fusão das cores. Então, como a gente viu lá no Renascimento, né? Com o Da Vinci, o esfumato, né? Ou o chiaroscuro, que a gente pode falar, né? Essas nomenclaturas aí. Então, o que era essa proposta? Então, eu até falei bem assim, para um esfumato que as meninas fazem na sombra, né? Que vem daquela questão do claro indo para o escuro, essa gradação das cores. Então, a proposta de lá continua aqui, e um cara, né, que começa isso, para esse esfumato, jogo de luz e tudo mais, vai ser o Tintoretto. Então, ele que começa a fazer isso na arte barroca, certo? Então, ele vai fazer esse jogo intenso da luz, como eu falei para vocês, e a expressividade dos gestos. Aqui é uma primeira imagem, né? Trago aqui para vocês uma obra dele, Cristo de Marta e Maria. Então, se vocês notarem, tem esse contraste de cor em relação, as pessoas que estão aí nesse primeiro plano, né? As três figuras aí, no primeiro plano, aí na frente, a luz, olha o que eu falei para vocês de linhas na diagonal. Como se a luz estivesse focando lá essas três imagens aí, a presença da luz mais forte aí, mais nessas três pessoas. Enquanto as outras pessoas lá de trás tá com essa sombra, não tá com esse foco todo. Aí faz com que a gente não olhe, de repente, essa composição toda. A gente foque somente nessa frente, já que a luz está mais presente aí. Depois que a gente olha essa composição aí inteira da obra. Então, basicamente, a luz vai fazer esse efeito. Então, eu falei que o Tintoretto... Só que tem um artista também muito importante, que vai ser o Caravaggio, né?
Não sei se você ali em Santa Teresa tem a imagem, né? Vocês já viram? Ali, circuito Caravaggio. Vocês já foram em Santa Teresa? Já fui lá. Vocês já viram o circuito ali que tem vários, né, restaurantes, várias coisas legais aí no circuito. E o cara, né, era um artista italiano, então eles colocam até o nome ali desse circuito dele aí. Então, ele vai continuar, então, essa proposta da luz, certo? Com essa luz, vai ser algo muito impactante para quem assiste, ó, quem interpreta, quem olha a obra, né? Então, dá um efeito mais realista, como eu falei para vocês, a gente olha a obra para um teatro, uma cena muito reais, muito real. Então, a luz vai dar todo esse detalhe, né? Vai dar foco nos elementos principais da pintura. Como eu falei para vocês aí, a morte da Virgem. Olha a luz, aonde que está o foco da luz? Olha o sombreado das pessoas ao redor chorando, e o foco da luz está todo ali na Virgem desfalecida. Ó, quer ver eu mostrar aqui mais para vocês? Ó, tá todo nela. Então, essa luz na diagonal que eu falei para vocês, esse jogo de luz que é né? O contraste escuro, é uma das luz e sombra, é uma das características muito marcantes na pintura barroca. Então, eles vão fazer isso, ó, linha na diagonal e esse contraste de cor. Então, se a gente for ver aí, tá marcante a luz nessa, certo? Continuando aqui, né? Falando de Caravaggio. Então, esse efeito dessa iluminação, como para vocês, utilizado por ele, recebeu o nome de tenebrismo. Então, como vai ficar algo muito marcante, muito forte, né? Que ele vai mostrar isso nas imagens, então vai ficar um conhecido como, né? Ele ficou conhecido como usar esse recurso, né? Como tenebrismo. Não sei se vocês já ouviram falar em Velázquez, né? Diego Velázquez. Então ele vai ser um cara que ele vai pintar a corte. Então ele era o pintor ali exclusivo, né? Da corte em si. Então, com isso, vai usar esse luz e sombra e tudo, mas ele vai retratar mais imagens, realmente, imagem da corte em si, né? Esses detalhes, esses retratos. Em sua maioria, gente, a maioria das pinturas barrocas vai seguir essas tendências quando eu falo para vocês, né? A luz e sombra, as imagens muito detalhistas, né? Muito real. A gente vai ver isso daí. Então, essa obra aqui, eu creio que vocês já viram. Já viram essa obra aqui? As Meninas de Velázquez. É uma, assim, bem importante, né? Bem famosa desse cara aí que eu falei para vocês que ele pintava, né? A família real e tudo mais. Aqui um pouquinho da obra, descrevendo. Se vocês notarem, é muita informação. Gente, como que um artista consegue, né? Hoje a gente vê as obras, a gente não vê esses detalhes todos igual essas pinturas barrocas, né? Igual a gente está vendo. Vocês vão chegar o ano que vem, né? Porque a gente vai vendo a história da arte todinha, né? Desde a pré-história, vai passando, até chegar ao contemporâneo, que vai ser matéria do que vem, arte moderna, contemporânea e tal. Vocês vão ver a ruptura que vai ter nisso. Olha o de detalhe que o artista ele coloca na obra, né?
Olha a imagem, ó, eu vou descrevendo para vocês aqui um pouquinho, ó. No meio aqui, a princesa, né? Do lado, então, ó, as damas de companhia, essa que está em verdinho. Depois eu coloco para vocês. Olha lá, os reis ao fundo refletido no espelho, que seria, né, os pais da princesa. Olha aqui, ó. Aqui nesse número 2, olha o que o artista fez, ó. A imagem dos pais refletidos no espelho. Depois, né, a gente vê, né, o ambiente todo, então a gente nota que é como se ele estivesse desenvolvendo, né, um ambiente familiar, né, uma sala, porque olha todas as pessoas que estão unidas aí, né? Aí depois eu coloco os anões, né, presente aí, a guarda-mó, ó, os anões são esses dois aqui, ó. Um perturbando o cachorro aqui, futucando, né? A guarda-mó, parecendo que é uma freira, né? Aqui de marronzinho. Mas esse era um traje da época, né? O Diego Lasques também está na própria obra, aqui, ó, número 7. O Diego Velázquez na própria obra. Esse do lado dessa freira de marrom, o Camareiro da Rainha, José Neto, ó, o Camareiro. Então, é muito uma ação, né? Aqui, cadê? Vou colocar aqui para vocês. O escudeiro, aqui, ó, pinturas na parede, enfim, é muito detalhezinhos. Então, a gente vê que a obra barroca, então, se você notar, se você não olha muito, né, só dá aquele relance assim, você só vê a imagem realmente da princesa, com as guardiãs, tal. Não no segundo plano, a gente vê como tem esse contraste de luz, a gente vê somente esses elementos aí que estão na frente, a gente esquece um pouquinho de trás. Então, olha todo o cenário aí, então, presente na obra, certo? Aqui, continuando, né? Já estamos quase acabando, já que a gente vai falar só de pintura hoje, uma técnica que eles colocaram aí, até no livro de vocês, Trompe Oil, né? Que significa é uma palavra francesa, né? Que significa enganar o olho. Então, essa técnica vai surgir aí, né? Que, ó, então, essa questão, né, do tridimensional, essa perspectiva, né, e tudo mais, isso a gente sabe que vem desde, né, dessa época, e as pessoas usam, artistas, né, alguns artistas, a gente vai ver aqui de hoje, usam técnicas. Então, o que significa isso, essa técnica que surgiu como proposta nesse período? Eles vão criar imagens com a aparência de serem tridimensionais. Tá, eu vou mostrar uma imagem para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, uma das primeiras imagens que eles produziram, né, foi a Igreja de Jesus, né, pertence à Ordem dos Jesuítas, né, inaugurada em 1080. Então, aqui a gente vê, né, eu vou colocar, deixa eu ver se eu coloquei a imagem dela, não, aqui. Não, eu cito que foi ela que surgiu, mas eu vou colocar outra imagem, desculpa, tá, gente? A primeira igreja que eles produziram foram essa, mas eu não vou colocar essa, eu vou colocar a igreja de Santo Inácio de Loyola, né? Que até hoje, né, é um ponto turístico, é uma referência e tudo. Então, vocês vão notar que o que vai acontecer?
São construções em que... olha essa falsa cúpula aqui, ó. Você acha, lembra a cúpula quando eu falava para vocês, né? Que fica aqui no teto, o arredondado, tal. Então a gente acha que tem essa presença dessa cúpula, mas essa, né? De enganar realmente com truques as pessoas. Então não existe essa aí. Isso é somente o quê? Um desenho, a forma da pintura que o artista fez, para dar essa ideia que tem essa cúpula, mas não existe. Então, se vocês notarem, ó como eu falei para vocês, gente, que são as igrejas barrocas, ó o tanto de detalhe, olha que coisa mais linda, ó. Tem os afrescos, ó, as pinturas no teto, né, que vocês já viram, e tem essa cúpula que, através dessa técnica do trópico, eles vão produzir. Deixa eu colocar outra imagem aqui para vocês entenderem. Olha aqui, ó, como eu falei para vocês. Então, parece que tem o quê? Tem um buraquinho ali e a cúpula aqui no teto, mas não tem essa partezinha preta aí. Isso daí é somente o quê? Somente a pintura que vai dar esse efeito. Olha, gente, que igreja mais linda, né? Olha aqui outra, ó. Outra imagem. Outra imagem, faziam isso, né? Faziam essas construções que tinham até, né, essa perspectiva e tudo, criar uma imagem para criar, né, como se fosse essa imagem existisse. A gente olhasse assim, então essa imagem, eu vou olhar, parece que realmente ali é o céu, essa coisa toda, né? Olha aí, outra imagem provocando esse truque. Hoje, a presença disso, a gente vai ver muito grande no grafite. Tem um cara chamado, é um grafiteiro português, eu não sei se pronuncia assim o nome dele, tá, gente? Mas eu tô falando do jeito que tá escrito. Odente. Um grafiteiro português que ele vai fazer esse truque para dar essa ideia de tridimensional. Então, olha a imagem aí que ele faz. Olha essa outra aqui, ó. Outra aqui. Então, as produções dele de grafite seguem essa tendência aí que eu falei para vocês. Essa tendência aí que dá essa ideia aí do tridimensional nas imagens. Então, ó, esse sapinho aí, a gente dá para ver ele muito bem, né? Olha lá, ele pega de uma parede e vai até a outra, ó. A parede lateral, vem para a parede aqui e a parede onde que está o artista. Então, a ideia aí é como se o bicho tivesse pulando em si. Então, essa técnica surge, então, lá nesse período e tudo mais, mas as pessoas, os artistas, né? Muitos artistas, esse daí, mas tem outros que vão usar isso daí com esse truque, né? De enganar o olhar da gente, né? Que a gente olha, acha que o negócio está até vivo, pulando em cima da gente. Mas é realmente uma técnica utilizada pelo artista. Então, basicamente, vem falando de música barroca, mas eu não vou entrar muito nisso daí, que não é algo para vocês. Então, eu só vou falar realmente da pintura hoje. Não vou embolar a cabeça de vocês falando escuro e tudo mais, não. A gente vai seguir até pintura. Alguma coisa, deixa eu fechar aqui. E aí? Alguma coisa vocês querem falar? Não ficou claro? Eu volto. Tá tranquilo? Tá? Tá tranquilo. Então, beleza. Então é o seguinte, gente. Como eu passei para vocês, vamos lá, hein? Deixa eu olhar aqui. Esse segundo semestre a gente começou no capítulo 13, né? Então, 13, o 15 e 16, somente renascimento. Então, esse 17, Rosa, a gente vai fazer? Sim. Lembra que eu falei que a apostila com muitas folhas, né? Não precisa mandar lá pelo aula, já pode me enviar pelo WhatsApp. Então, quem já fez tudo só vai ficar
o capítulo 17, né? Quem já me apresentou lá o 13, o 15, 16. Rosa, não enviei nenhum. Aí vocês vão ter, aí vai ter que me enviar do 13 até o 17. O 17, vocês podem fazer, são 4 atividades, 4 perguntinhas. Essas aí, que fala de música, precisa fazer, já que eu não falei de música para vocês. Então, só 1, 3 e o 4, certo? Então, vocês vão fazer. Se quiser hoje, posso te enviar, Rosa? Pode. E esses aí, essas outras atividades que vocês estão me devendo, certo? Alguma dúvida Professora, dessas outras? Oi. esses capítulo 13, 15, 16 aí, é pra fazer tudo que tem nesse, te enviar foto, é isso? Isso, enviar fotinha. Isso Beleza, daí, então. Matheus, o que acontece? Lá, não sei se já para vocês, tem as distribuições das notas. Então, tipo, a V1 é atividades práticas. Vou dar esses 10 pontos do dever de aposto do livro. Então, é isso que vocês estão me vendo fotinha. Tem tudo 10 pontos. E nos outros lá, a arte não entra. Por isso que eu estou dando esses trabalhinhos aí para vocês irem fazendo. Não vai entrar nas vezes. Então, mapa, 5, atividade de Mona Lisa, 5, essa do patrimônio, que eu mandei vocês fazerem da arte naif, mais 5. Então, aí já foram 25 pontos, certo? Eu só vou dar uma atividade valendo 10, que vai ser de marcar, de realmente vocês terem que ler para estar fazendo. O resto é tudo produções de assim que vocês fazem. Então, essa daí do livro, vocês vão me enviar fotos. Enviar para o meu zap. Rosa, segue as atividades aqui. Para não conseguir me inserir lá, pode me enviar. O importante é vocês fazerem. Daqui um dia, hoje são 24/8. Eu vou dar um prazo. Quem não me enviou vai ficar sem aqui, vai ficar sem nota. Então, esses que estão aí, eu vou, como eu falei para vocês, final de outubro eu vou estar fechando isso daí, certo? Então, vamos agilizar aí. Alguma dúvida? Mais? Acho que não. Basicamente, é isso aí. Tá tranquilo? Pra mim Gente, tá de deixa boa, eu ver. professora. Oi? Pra mim tá de boa. Tá de boa, né? Deixa eu Boa. perguntar a vocês. Pedro tá assistindo às aulas? Pedro Qual Pedro? Lorenzucci? Eu não sei. Lorenzucci, Sim. tá? Pedro tá sumido. As outras tá assistindo, Lucas? Oi? As outras aulas ele tá assistindo, Tá. tá? Dazi aí tá me devendo, essa galera que tá devendo aí, tem contato, tem, não some não. Pandolfi, vocês ficam ligados aí. Eric, vocês tomam jeito, hein? Então vamos lá, gente. Falta só 5 minutos, não vou ficar agarrando vocês, não. Falei o que tinha que falar. Qualquer dúvida, pode entrar no privado aqui, a gente sabe, certo? Mas acumular em atividade, não. Como eu já falei tudo em 40 minutos, vocês podem descansar aí para a próxima aula, beleza? Qualquer dúvida, só mandar um zap e a gente se fala, tá? Beijos, boa semana para Tchau, vocês. professora. Fiquem com Deus, estou morrendo de saudade de vocês. Tchauzinho, tá? Tchau. Tchau.